Na semana passada, nós começamos a trabalhar esse tema e como o último tópico ficou, o tempo esgotou sem trabalharmos o último tópico, nós combinamos que hoje retornaríamos a ele para trabalhar esse tópico que ficou para trás. Mas como pode ter alguém aí que não estava na semana passada, ou mesmo pessoa não espírita, mas que está vindo à casa, primeiro nós vamos clarear o título para aqueles que porventura não sejam espíritas e estejam pela primeira vez numa casa espírita, e colocaremos de forma resumida o que foi trabalhado na semana passada para entrarmos no tópico de hoje. Para nós espíritas, a mediunidade é inerente a todos os seres, todos são médiums. E o que é ser médium? Até bem pouco tempo, para o espírita, médium eram aquelas pessoas que tinham alcançado um volume social mediúnico maior, mais avantajado. Eram as pessoas videntes, as pessoas que eram capazes de, através delas, espíritos se manifestarem, trazerem mensagens, fazerem procedimentos. Com o tempo, a ciência e a filosofia caminhando e nós caminhando juntos, fomos contextualizando essa ideia e hoje sabemos, inclusive os espíritos orientadores afirmam e reafirmam isso o tempo todo, de que todos somos médiuns. Uns já alcançaram um volume social mediúnico maior, que os permitem percepções que há outros, que outros não conseguem, mas que estão todos com sua mediunidade caminhando, evoluindo para chegar a ser tudo aquilo que aqueles grandes médiums são, que são pessoas capazes de fazer percepções de aura, percepções inclusive de regularidades na saúde, em função da aura, que é nada mais, nada menos do que o campo eletromagnético que a pessoa produz internamente, disponibiliza e ele está adensado de forma muito organizada no seu entorno, e isso permite que, por exemplo, pessoas com uma mediunidade maior possam ver neste campo eletromagnético irregularidades da saúde da pessoa e fazer leituras muito precisas. Tudo isso faz parte da mediunidade, que é o fruto da faculdade mediúnica que cada um foi construindo ao longo da sua caminhada. Lá desde um primeiro momento, onde nós começamos como uma subpartícula atômica, se nos combinarmos com outra, constituirmos um átomo se combinar com outros, constituírem moléculas, moléculas se unirem e constituírem os aminoácidos se unirem, constituírem proteínas, e tudo isso vem um proto-espírito, que é essa inteligência divina, a capacidade divina, é Deus que está emanado, Deus é imanente em toda a sua obra. Então, desde uma subpartícula atômica ali, Deus está, numa pedra Deus está, em nós, em cada um de nós Deus está, Ele é onipresente. Se Ele é onipresente, essa palavra já nos diz tudo. A senhora pode explicar alguma coisa, por favor? Pois não. A cor da aura, cada plexo determina uma cor determinante. A soma da cor dos plexos dá uma aura? Como é que... Na soma, da cor não é só dos plexos, não. Porque é todo o conjunto. O conjunto, o espiritismo de hoje, ele não faz dicotomia mais. Ele não separa partes. Pedagogicamente, a gente trabalha partes. Pedagogicamente, trabalharemos, por exemplo, órgãos, glândulas e etc. Sabemos que somos capazes de vê-los separadamente através dos instrumentos da Terra. Mas em matéria de trabalho, de composição e, portanto, de usinagem de energia, são interligados, simultaneamente trabalhando e produzindo um campo eletromagnético que, por exemplo,
Ele tem suas cores mais ou menos definidas, segundo os espíritos, são as cores do arco-íris, assim, numa linguagem para nós da Terra. Mas que se eu for um médium que consegue enxergar a aura, e o senhor também, e nós dois estivermos vendo a aura dessa moça, nós não enxergaremos exatamente da mesma cor. Em função do nosso possível, cada um verá, só para completar, porque já que lançou uma pergunta, a gente deve deixar as coisas bem claras. Né? Não adianta eu atropelar e passar para o próximo tópico. Por exemplo, nós não vemos as mesmas cores da mesma cor. Nós catalogamos que isto aqui é branco. Correto. Nenhum de nós vê exatamente igual, mas a gente sabe que é branco. Assim, para todas as nossas percepções quando estamos na Terra. Porque os hindus, eles deram cores aos chakras, né? O chakra da Não, e nós sabemos que eles têm, não é que eles têm, que ao usinar a energia, cada um só é diferente do outro, e por isso cada um tem um nome, porque cada um usina padrões de energia diferentes e as frequências têm cores. Nós podemos trabalhar aqui um dia sobre a percepção, por exemplo, do olho humano. De tantos nanômetros a tantos é a cor laranja, de tanto a tanto é a cor violeta, de tanto a tanto, que no caso nosso aqui na Terra, nós enxergamos de 380 a 760 nanômetros, e nessa escala nós vamos, há uma variação de cores. Cada frequência se expressa aqui na Terra com uma cor. Correto. Mas quem lê aura não vai ficar lendo exatamente compartimentadinho, separadinho, como se fosse na visão material. Por quê? Porque elas, no movimento, elas se combinam. Mas a pessoa consegue ver, por exemplo, a predominância na aura, que é campo eletromagnético, predominância no campo eletromagnético da Nájila está cinza. Que lastimável, porque cinza é a cor de quando a pessoa está, por exemplo, usinando muito em torno da frequência, por exemplo, alfa, nome hipotético. E essa frequência é uma frequência incompatível com o melhor equilíbrio dos sistemas humanos. Com o tempo ela vai ficar doente ou ela já está doente. Entendeu isso? Que ele vai ver uma predominância. Não quer dizer que ele vai ver uma única cor. E azul? Não, nós não vamos trabalhar hoje cor essa, cor aquela, porque serviço mal feito é só para piorar. Nós podemos fazer um dia e trabalhar, e aí sim, agendaremos um sábado. Só para completar a pergunta dele, sofre não é só uma visão nossa para a pessoa, é o ambiente e o que a pessoa pensa. Porque isso influencia a aura de cada um. E o que ela está pensando está sendo usinado. Sim, não. Muitas das vezes a pessoa está num ambiente que não é um ambiente propício, mas sofre uma influência. Mas não é dela. Muitas das vezes do próprio ambiente. Ela se contamina. Isso é que tem que as pessoas começarem a entender como se fosse um campo eletromagnético. Que hora a gente não pode entrar com o celular em algum lugar, não pode fazer determinadas coisas, como tem no banco, que apita. Agora, o nosso pensamento, se estiver bem concentrado, nos protege e nos blinda. Não temos dúvida. Mas então vamos aqui, continuando a nossa proposta aqui. Projeto encarnatório. Demos uma pincelada acerca de mediunidade. Projeto encarnatório ou projeto reencarnatório. Nós espíritas usamos mais o termo reencarnatório porque sabemos que nós viemos de outras reencarnações e desencarnações, de outras encarnações e desencarnações, e portanto nós estamos sempre em reencarnação. Elucidando.
na nossa visão, isso na orientação, de acordo com a orientação dos espíritos, nós não fomos despejados aqui na Terra. Olha, chegou o seu tempo de ir para a Terra e você tem que ir de qualquer jeito porque é a sua hora de aprender é lá. Né? Espírita já teve essa visão. Inclusive estabeleceu o nome de reencarnação compulsória, que a gente vinha sem querer. Segundo os espíritos, não. E por que e onde é que nós encontramos respaldo para essa informação deles? Um dos pilares do espiritismo é o livre-arbítrio. No momento que eu vier para a Terra, numa reencarnação compulsória, onde de maneira alguma eu quisesse vir, significa que o pilar do livre-arbítrio então não seria válido. E para nós ele é válido. Encarnado e desencarnado tem livre-arbítrio. Eu posso ser alguém, no exemplo aí da reencarnante, eu posso ser alguém que ao avaliar as situações que eu mesma me proponho a me submeter para fazer transcendências em questões que eu já estou passando da hora de fazer, eu posso ter insegurança e quase querer retroagir no projeto. Mas vou ser orientada e vou adquirir certeza de que não estarei sozinha, que estarei com todos os senhores encarnados, com os desencarnados me orientando, me acudindo, me protegendo, e daí eu admito a possibilidade de reencarnar, passo a aceitá-la bem e sigo à frente fazendo o projeto sob a orientação dos amigos e orientadores espirituais. Então, se pudéssemos falar em reencarnação compulsória, seria o caso de uma reencarnação que eu já venho sabendo que ela será uma reencarnação permeada por dificuldades pessoais minhas, não do meio, porque o meio é o meio. O sol que Deus disponibiliza é para todos, a chuva é para todos, a terra está aí para todos, e cada um vai constituindo os meios para se administrar aqui. Não sei se mais ou menos ficou clara a questão do projeto que fazemos enquanto desencarnados, um projeto para reencarnar. Na semana passada, nós trabalhamos que o projeto reencarnatório, ele não é apenas do ponto de vista do espírito em si. Uma vez que ele vai encarnar, ele vai estar num corpo físico, há um projeto físico, biofísico. Nós planejamos que corpo precisamos ter para fazer o que vamos fazer. Não adianta eu chegar aqui numa condição sem a menor força física, sem a menor condição de, por exemplo, inclusive uma genética que me permita adaptações e adequações para a cultura que eu estou vindo, porque no DNA estão registrados elementos culturais de nossos antepassados, família na qual eu vou entrar. Então, no projeto reencarnatório, nós já tomaremos ciência de que, em função da nossa frequência, que é nosso campo vibratório, nossa vibração, em função de nossas vibrações, seremos capazes de nos unir a casais em frequência assemelhada. Não apenas no sentido de uma oferta graciosa e uma coisa meio de deleite, mas de frequência, inclusive, no campo das necessidades. Eu necessito aprender a tolerância. Eu vou reencarnar no meio que vão estar elementos ligados a tolerância e intolerância, e eu vou aprender ali, nessa diversidade. Nós não trabalhamos a ideia também da homogeneidade. Vou reencarnar numa casa que tudo seja bom. Não, eu vou reencarnar numa casa biológica,
através de um grupo familiar que traz registros de seus ancestrais, e eles vão me doar esses registros, porque vão me doar DNA. É muito bonito o projeto, né? Ocorreu uma relação sexual onde os dois estejam férteis e ocorre uma fecundação, imediatamente um espírito com um projeto reencarnatório. O espiritismo de hoje não trabalha mais a ideia de o espírito chegou de surpresa e encarnou ali. Não. Um espírito com projeto reencarnatório, um planejamento para reencarnar, com frequência assemelhada, compatível. Ocorreu uma fecundação a um espírito para alojar-se ali. E ele começará a gerenciar a reprodução celular desse embriãozinho que acabou de ser fecundado. Ele vai gerenciar. É aí que entra o projeto biofísico. Ele vai gerenciar tirando elementos do nada? Não, porque o DNA é um arquivo maravilhoso, segundo os espíritos. No nosso DNA, nós temos heranças sociais bem registradas de até nossa 55ª família anterior. Então a gente volta aí no tempo, pai, avô, bisavô, tetravô, e vai voltando. Então nós temos ali um banco de dados maravilhoso. Né? A Nádia vai reencarnar numa família onde ela não pode ser expressão de beleza. Mas vai reencarnar também uma pessoa ali que vai trabalhar exatamente nesse compartilhar espaços de sentido, espaço de crença, espaço de trabalho, espaço de tudo. Aquela pessoa que vai compartilhar esse espaço comigo como irmã, pode estar no projeto reencarnatório dela, ter que administrar, ser bonita num planeta que valoriza estética física. Ela vai acessar no banco de dados elementos, traços que ela vai fazer expressar, vai acessar no banco de dados, às vezes que estão prontos para expressar, mas ela vai acessar no banco de dados e dizer, esse não é necessário, vai fazer com que ele não expresse. E assim nós temos famílias onde 4 filhos têm os traços fisionômicos completamente diferentes. Você olha e sabe que eles são familiares, mas um tem o olho azul, o outro tem castanho, o outro tem o olho verde, um tem cabelo nórdico, lindo, o outro tem o cabelo castanho, o outro tem o cabelo preto. E você olha e você vê que é uma mesma família. Mas expressaram, um é forte, truculento, o outro é mais franzino, até pelo aprender a se administrar, num corpo franzino e fazer valer a fortaleza do espírito, fazer valer valores morais, saber valer um estudo maior, porque ele vai ter que se impor no sentido do estudo, do saber e etc. E assim, segundo a orientação dos espíritos, flui o projeto biofísico. A senhora acha que na parte da índole, espíritos que vêm para reencarnar com bons pais, com uma moral elevada, quando falham, é falha dele, porque eles tiveram acesso a esse arquivo que a senhora... Nós espíritas não chamamos de falha, porque isso já seria preconceito e até desumano com irmãos nossos. É que aqui nós estamos em quadros missionários, probatórios, expiatórios e kármicos. Eu posso trazer no meu quadro missionário por reconhecer o muito que eu já recebi de vocês todos e que continuo recebendo, trazer no projeto permitir a reencarnação de espíritos que não alcançaram o que eu já alcancei. Estou casado com um homem trabalhador, honesto, pai bom, educador e etc. E eu vou acolher irmãos nossos
que, em alguns vieses, não quer dizer que ele seja inferior, que isso é preconceito de espírita, que em alguns vieses que eu consigo expressar relativamente bem, que o companheiro consegue expressar até relativamente bem, aquela pessoa ainda não consegue. Mas se nós expressamos bem, é porque outros nos semearam, capinaram, adubaram, aguaram, vieram pessoas trabalhando isso em nós, estamos aí fruto do trabalho, da abnegação, da renúncia, da bondade, da indulgência de outros que foram nos trabalhando. É a hora de restituir pelo menos um pouco. E essa é uma de nossas visões com relação a filhos com dificuldades. E nós temos a certeza que estamos semeando. E quando as pessoas vierem a nós, que são pessoas que vivem essa, eu diria essa lide, é uma lide, que a família vive, nós termos convicção, para isso é importante o estudo, é importante a leitura, de obras boas, gente, não é de romance que não tem nada de espiritismo. Nós temos romances que denigram o espiritismo, porque negam os pilares da doutrina e os pilares do espiritismo, porque ele não pode ser espírita. Aí a gente tem uma capacidade de discernir e não viver, não divulgar, não orientar em cima dessas escritas. Mas a gente buscar o sentido aqui, o missionário. O missionário. Maria e José acolheram Cristo e acolheram outros filhos. Os outros filhos tinham o padrão de Cristo? Não. Foram muitas vezes buscá-lo dizendo que ele era lunático. Quiseram trancá-lo. Olha a diferença de padrão. Mas não quer dizer que esses meninos, os outros filhos de Maria e Cristo é o primogênito, uma excelente liderança. Nós podemos dizer que esses outros meninos falharam? Não. Não, eles não falharam. Estiveram ali sendo semeados. É verdade. É uma questão de grau evolutivo, né? Ter a certeza que as sementes ficam e que tudo que semeamos é o terreno humano, como o terreno qualquer que seja biológico, bioquímico, são terrenos ecúmenos. A semente vai germinar um dia. Temos essa certeza. Inclusive porque é ela que nos faz sermos pessoas que nunca diremos para irmãos nossos, eu já cansei de te falar. Eu já cansei de fazer, eu já cansei disso. Não, nós simplesmente conheceremos que com aquela fala e aquele diálogo nosso, eu vivendo meu projeto encarnatório, aquela pessoa vivendo o projeto encarnatório dela, e com toda a linguagem nossa que envolve o frontal, o corporal, linguagem do trabalho, que linguagem não é só a da fala, a da audição, que com essas linguagens eu não estou conseguindo muito sucesso, ter a humildade de se encaminhar para a prece, orar e pedir a Deus que envie, que encaminhe através de espíritos bons outros pedagogos para aquela pessoa. E termos a certeza que existe. Mas para isso nós não podemos estar alimentando em nós o preconceito de dizer que a sociedade não presta, que todo mundo está ruim. Senão nós também não temos condição desse projeto aí. É um projeto. Nós temos que manter todos os dias na nossa vida. Existem pessoas maravilhosas, especializadíssimas, encarnadas e desencarnadas, e aquilo que eu não consegui sucesso na minha fala com irmãos meus, seja filho, marido, funcionário, colega de trabalho, vizinho, Deus vai encaminhar alguém para falar com outra linguagem. Porque cada um é uma linguagem. Olha para o rosto de cada um, há um olhar, há uma maneira de sorrir, há uma maneira de nos ouvir, há uma maneira de caminhar, há uma maneira... Esse conjunto de linguagens é que hermeneuticamente vai fazendo o trabalho acontecer.
Então vamos lá, nós falamos do projeto biofísico e nós também trazemos um projeto social. Gente, nada disso é separado, viu? É um conjunto operando ali simultaneamente. Nesse projeto social que nós traçamos e vamos todos os dias renovando, entra em jogo nossas aptidões. O que eu trago sinalização para fazer? Nisso que eu trago sinalização para fazer, que serviço eu presto à humanidade? Eu presto um bom serviço ou eu presto um serviço que é quase um desserviço? Se eu estou tendenciando para o desserviço, quais são minhas atitudes? Quais são as atitudes que eu devo adotar para me encaminhar para o serviço? Porque o serviço é que nos alegra plenamente. É ele que nos faz felicidade e paz de espírito. Os desserviços, eles são sempre alegrias muito temporárias e muito à custa de fazer o sofrimento de terceiros. Num cosmos onde todos os movimentos retornam, tudo que nós emitimos, o que nós disponibilizamos, sai nucleado com nossos caracteres e vão retornar, e com um detalhe, vão retornar cheios. Não retornarão vazios. Eu emiti um pensamento de ódio contra o senhor Júlio César. Esse pensamento, primeiro, ele não ficará no senhor Júlio César. Pode ser que ele nem chegue a ele. Dependendo da frequência, isso tudo faz parte do projeto social, que a gente tem essa orientação toda, né? Dependendo da frequência que o senhor Júlio César vive e projeta e todos os dias planeja para a sua vida, a frequência é tão diferente que nem passa por ele. Passa só no nível da interação, porque como uma partícula fazendo parte de toda a totalidade, ele interage com esse pensamento, mas não faz sintonia. Não fazendo sintonia, não fará foro. Mas esse pensamento vai viajar e vai fazer foro e receber foro daqueles com os quais ele faz sintonia. Ele vai potencializando. E numa linguagem rural, vai engordar. Ele vai... Não sentar aqui, sentar. Não, só aqui. Ele vai aumentar em bojo social, retornará a mim e eu recebo o benefício inverso, né? Que é, eu recebo aquela energia, ela é compatível, porque fui eu que emiti, e vou ter que lidar com a história. Ela volta amplificada, né? Ela volta amplificada. Então, esses foram os dois projetos que nós trabalhamos na semana passada. No projeto social entram as interações de família, as interações com os humanos, as interações com nossos irmãos menos evoluídos, as interações com o planeta. Todo esse projeto nós fazemos, esse planejamento nós fazemos no âmbito social. E ficou, sem ser trabalhado, o projeto espiritual. Em primeira mão, acho que nós devemos nos lembrar que projeto reencarnatório, ele é, ou planejamento reencarnatório, como qualquer um quiser entender, ele é alterável a cada dia. Ele é alterável através do instante mediúnico. A senhora pode encurtar ou alongar o seu tempo de reencarnação na Terra. Aí é que nós percebemos que ele é alterável, ele não é fixo. E ele nem poderia ser, porque
Primeiro, porque o universo não é o cosmos não é linear. E segundo, é que nós somos partículas cósmicas em movimento, porque o cosmos é em movimento. Nós estamos em evolução. Então não dá para a gente chegar aqui com uma tabuleta, né, um caderninho, onde todo dia a gente viva uma página e passa para a seguinte. E a seguinte já está escrita. Chegar aqui com um caderno onde tudo está escrito. O Espiritismo não trabalha por essa linha de pensamento. Nós temos um delineamento dos pontos estruturais que queremos muito trabalhar, queremos superar, queremos transcender aquilo, mas vamos a cada instante mediúnico alterando como vamos trabalhar. Alteramos para melhor ou para pior. Imagina uma pessoa que faz uma cirrose por bebida aos 20 anos. Nós temos hoje. Nós temos cirrose por bebida aos 40. Nós temos cirrose por bebida alcoólica aos 60. Em pessoas que são super saudáveis. Elas são super saudáveis. Só o sistema hepático dela não aguentou metabolizar álcool. E ela foi antes. Nós temos pessoas que se submetem todos os dias a determinados hábitos, mesmo vendo que seu sistema não está aguentando, e depois ele constrói um câncer em função daquele hábito que ele foi fazendo, e foi repetindo, e ele irá antes. Então nós admitimos que a pessoa vai na hora certa com relação ao que ela fez de lida com seu projeto reencarnatório. Ele vem enquanto espírito para fazer determinado conjunto de atividades, e a principal delas o pano de fundo é a evolução, encarnado num corpo físico, cujo material faz parte da Terra e que, portanto, sofre as peripécias da Terra, inclusive níveis de oxidação, etc. Chegamos aqui com uma probabilidade de viver 100 anos, por exemplo, e podemos encurtar isso, como podemos ir para os 130, que a Maiane Isaac já diz que nosso genoma permite. E pode saber que no próximo trabalho que ela nos apresentar, ela já vai ter descoberto mais um genezinho lá no nosso DNA, que já vai dizer que 150 é o mínimo que a gente poderia viver, etc. Até aqui está indo. Esse projeto espiritual, eu vou ler um esboço de texto que fizemos para nortear nosso encontro. Projeto espiritual, o mais importante e de maior relevância. Motivo principal da encarnação. Oportunidade de crescimento através do aperfeiçoamento moral. Por que reencarnamos? Todos os demais projetos levam para a meta principal, a evolução intelecto, moral, a evolução espiritual. Aqui é avaliada a possibilidade de vitória, de crescer em conhecimento e em capacidade afetiva, em entendimento e compreensão, em amor, caridade, prestação de serviço ao próximo. Se ainda existe a impaciência, a intolerância, o egoísmo, a inveja, esta é a oportunidade valiosa de ir vencendo tais tendências negativas, reforçar antigas qualidades iniciadas a construções, que foram iniciadas as construções, cujas construções iniciadas anteriormente, estão aí na possibilidade de alcançar novos e melhores padrões. Algumas pessoas têm dificuldade de admitir que escolheriam uma vida de dificuldades e questões, até mesmo problemas, se lhes fosse possível. É que elas ainda não se deram conta de que, quando desencarnado, o espírito tem uma ampla visão da posição em que se encontra e onde almeja chegar.
entende então que, para atingir a felicidade, o caminho pode ser árduo, pode ser difícil, mas ela não nega a si mesma a possibilidade das experiências necessárias a este aprimoramento moral. Quando ocorrem alterações para pior no planejamento reencarnatório, pelo mau uso do livre-arbítrio do espírito encarnado, que o desvia do caminho por ele mesmo planejado, também é necessário admitir que não há perda total, nem se considera como uma encarnação perdida. Haverá prejuízos, sim. Haverá danos, sim. Mas, por outros meios, existirão também aprendizados, que também o conduzirão à evolução. É como se em uma viagem planejada do Rio de Janeiro a Belo Horizonte, não se seguisse o trajeto previamente conhecido e estudado, o planejado, se demorará mais tempo, se terá, quem sabe, mais dificuldades, mais sofrimentos, mais percalços, mas, se persistir no ideal, mesmo por caminhos desviados, se chegará ao destino e, com algumas experiências a serem catalogadas e transformadas em sínteses. Como no espírito o mais importante são as sínteses, desde que saibamos, por processos meditativos, por processos reflexivos, avaliar o que fizemos e o que poderíamos e como poderíamos ter feito, as experiências nos levarão a sínteses que serão registradas na memória e estarão aí à nossa disposição para irmos avançando evolutivamente. O entendimento profundo das dificuldades como necessidades espirituais e o conhecimento da participação na elaboração do projeto de reencarnação principia e facilita o processo de cura do espírito, a cura real, que repercutirá na saúde dos demais corpos, do corpo cognitivo, do corpo afetivo, do corpo psicomotor, do corpo conativo, portanto, do corpo físico. A compreensão da lição, a cada um segundo as suas obras, através da lei de causa e efeito, a lei dos desdobramentos, certamente favorece a aceitação da colheita das semeaduras anteriores, semeaduras do passado, e estimula o indivíduo a promover semeaduras que possam repercutir realmente em felicidades para o futuro. O mau uso do livre-arbítrio muitas vezes é o causador de dores e sofrimentos. Triunfar sobre nós mesmos é possível, natural e transcendente. Usar nossa liberdade de ser para fazer além do planejado no projeto reencarnatório, no sentido do bem, aprender com o sofrimento, ter fé sempre, acreditar no crescimento do espírito e aplicar amor na forma de atos de trabalho, de caridade, de abnegação e renúncia, são geradores de felicidade. Finalmente, a certeza da morte biológica, a certeza é da morte biológica e da eternidade espiritual. E nessa eternidade espiritual, só vale acreditar nela se acreditamos na evolução. Nossas missões, encerrando, gostaríamos de afirmar que nossas missões são proporcionais à nossa faculdade mediúnica. Trazemos condições para elas, devemos buscar recursos, devemos buscar mãos amigas, devemos buscar nos somar, conectarmos com o espiritual. O espiritual está aí, disponível, através de irmãos encarnados e desencarnados. Temos bons instrutores, temos orientadores espirituais. O que vale para alcançá-los, sobretudo, prudência, humildade e trabalho. No retorno ao polissistema espiritual, avaliaremos o progresso que fizemos, desdobraremos experiências, o que nós haveremos de unidos estarmos buscando, vivências aqui na Terra, das quais
possamos nos sentir, com as quais possamos nos sentir confortáveis após o desencarne. Se após o desencarne, significa que já estivemos nos sentindo confortáveis já no nosso tempo aqui. Para isso, os espíritos vêm nos fortalecendo. Se nós prestarmos efetivamente atenção às mensagens, todas elas, sem exceção, são no sentido de nos fortalecer a um existir como espírito no melhor padrão que alcançamos. É o que alcançamos. A gente vê que Cristo em nenhum momento nos pediu para ser o que não somos. Se a gente for olhar o trabalho do nosso irmão Buda, em nenhum momento ele nos pede para ser o que não somos, fazer o que não sabemos fazer. Então a gente vai vendo esses orientadores de agora, irmão Leocádio Zé Correia, irmão Bezerra de Menezes, irmã Marina Fidelis, todos eles pedem para abstrairmos do nosso irmão o melhor possível. Para isso nós temos que estar abstraindo de nós o melhor, porque senão nós não conseguimos abstrair do irmão. E sempre nos pedem para fazermos o melhor. Porque o projeto espiritual que fizemos, ao planejar a reencarnação, ele está estruturado em possibilidades de fazer um sucesso com ele. A questão é mantermos na nossa trilha e irmos nos conhecendo, irmos buscando quais são nossos talentos e com eles trabalhar. Como vivemos uma cultura materialista onde nós olhamos muito para o outro e muito o que o outro fez, o que o outro faz, nós acabamos olhando também o que o outro deixa de fazer e resolvemos deixar de fazer aquilo que nós estamos no grupo para sermos não só o trabalhador de primeira mão naquilo, como o semeador para que aquele irmão alcance. É o nosso projeto missionário. Se nós prestarmos atenção inúmeras vezes que nos angustiamos depois, nos angustiamos porque derivamos qualquer tanto da nossa trilha. Em família e em trabalho, que são as duas relações que nós estamos mais próximos e conhecemos o outro e sabemos das necessidades daquele espaço, são os locais que nós nos tornamos, se não cuidadosos, mais vulneráveis. Imagina uma família de 4 irmãos, cada um ali traz o seu projeto missionário, seu projeto encarnatório, que envolve um projeto missionário probatório, que é provar a nós mesmos que somos capazes, provar a nós mesmos que conseguiremos fazer aquilo. Todos estarão ali com o seu projeto expiatório, é conseguir olhar para dentro de si e enxergar as mazelas que precisamos purgar. O expiatório é isso. Expiar é olhar para dentro de si, achar o que ali está, aí nós encontraremos os elementos em nós que queremos trabalhar e ter a coragem de investir no trabalho para nos iluminar, e ao nos iluminarmos, purgaremos aquela obscuridade que está ali fazendo parte do nosso perfil. Temos os espíritos orientadores. Aí cada um dentro da sua religião adequa essa linguagem, porque espírito orientador para um católico, os santos da Igreja Católica. O espírito orientador para o evangélico, Jesus Cristo, eles centralizam em Cristo toda a orientação. Né? Nós espíritas entendemos que espírito orientador não são apenas os desencarnados. Nós
vivemos desde o nosso primeiro instante aí ao ser fecundado, fomos ali sendo encaminhados por espíritos orientadores, encarnados e desencarnados, operando juntos. Até mesmo porque os espíritos desencarnados agem através de espíritos encarnados. Cada diferença de energia nos meios materiais. E não só isso, a questão de linguagem possível. Imagina, o irmão Leocádio Zé Correia quer me fazer uma advertência. E ele vai tentando trabalhar aquilo através do meu intuitivo. Mas eu estou tão petrificada ali, tão reticente, tão desatenta, estou indo. Uma madeira seca, boiando, numa enchente, e eu ali batendo, bate lá na margem, bate na outra margem, bate na outra margem, bate na outra margem, e os orientadores tentando me ajudar a me aprumar, a fixar numa margem, a fazer minha carreira ali, mas estou eu. Ele vai encontrar na comunidade alguém com um intuitivo melhor, e essa pessoa será capaz de chegar a mim com uma linguagem que eu devo estar aberta a ouvir. Mas será que estamos? Essa moça, metade da minha idade, chega e diz: Dona Nájila, e até chama de dona, respeitosa, né? Dona Nájila, senhora, desculpa, mas eu acho que esse caminho que a senhora está, já está se destruindo. É uma orientadora espiritual falando. É ela com uma capacidade, primeiro de me observar, de ter a coragem, de ter a bondade. Olha as várias orientações. E quem sabe a mim, a maior necessidade vai ser a humildade para reconhecer o que ela está falando. Inclusive querer ouvir, permitir que ela fale até o fim. Porque num projeto, quando falamos de projeto espiritual, e se nós estamos dizendo que o espiritismo não trabalha mais a dicotomia corpo e espírito, orientação espiritual é só de desencarnado, não, nós admitimos o movimento onde todos se somam e todos no seu melhor possível operam. Todos operam e nós devemos conseguir que irmãos nossos consigam alcançar de nós o nosso melhor e que nós alcancemos de nossos irmãos o melhor. E ao alcançar o pior deles, sejamos efetivamente missionários. E nós temos que ter cuidado, porque somos uma cultura latina. A cultura latina é de falar sem pensar, é de falar sem avaliar. E de algum tempo para cá, na nossa cultura, a gente derivou para uma falácia acerca da vida alheia. Por exemplo, alguém comete qualquer ato que eu não ache que seja o melhor, e ao invés de eu caminhar para dentro de mim, usar o meu poder de prece para dialogar com essa pessoa e com os amigos espirituais, para ir semeando nela novos comportamentos, eu sou capaz de gastar meu tempo que eu teria para fazer a prece, relatando para a Silva, para a Evaí, para a Rosana, para a Aninha, para não sei quem. Serei capaz, inclusive, se eu não estiver cuidadosamente atenta na cultura atual que se estabeleceu, serei capaz de falar até para os que eu não conheço. A senhora faz ressonância. Sentar no ônibus e disparar. Estar numa fila de caixa e disparar. A gente dispara, eu trabalho no comércio, vendo as pessoas na fila do caixa com gente que elas nunca viram. Do presidente, fala do vereador, do prefeito, do senador, mas também é capaz de falar do Papa.
E se aquela pessoa puxar sobre a vida de Buda, é capaz de falar mal de Buda, sem ter visto, sem ter lido, sem ter estudado a vida dele. Aí, voltando ao nosso tema, como fica o cumprimento do nosso projeto espiritual frente a essas atitudes? E é nós irmos buscando uma autoadministração, um autodomínio, ir enxergando quais são os nossos talentos, eles nós deveremos colocar, os talentos para o bem, colocar em destaque, em relevo, para trabalhar e com eles deixarmos nossa marca impressa. Porque o que fica é o que o Espírito deixa. Ontem, no atendimento, a pessoa disse, eu sou, sei lá no meu trabalho, não é daqui, de Gabinete não fica falando. Meu avô era marquês, minha bisavó era baronesa, não sei quem era, não sei o quê. E eu falei, e você? E esses títulos aí todos são da terra. São da terra. Aí ele disse, são tão da terra que hoje a gente não tem onde morar. Eles eram um pessoal na Itália. Essas castas todas eram na Itália. Ele é imigrante. Não tem onde morar. Deixa eu falar uma coisa. Hoje em dia, com a violência, né, que existe bastante, e respeito mesmo, como espírito, o devo agir na minha relação em relação a essa violência? Não faço nada na hora. O espírita, ele tem como a maior ferramenta a prece. Aí vai no reais. Espera aí. A prece ilumina o pensamento. O pensamento se desdobra em ideias. As ideias te movem para ações. O espírito é a favor de ação. Ela só não pode ser uma ação que não tenha passado. Desculpa, gente. Nós espíritas tentamos, não está falando que nós somos exímios nisso, não. Nós estamos o tempo todo nos esforçando para sermos pessoas de ação, mas essa ação tem que ter como sua estrutura primeira o diálogo comigo mesma, que a prece é um diálogo com você mesma, um diálogo com o seu Criador, diálogo com seus orientadores espirituais. Aí, cada um dentro da sua pirâmide de crença sabe quem são seus orientadores espirituais. A gente acabou até de falar. Essa prece é esse diálogo. Ninguém precisa ter prece decorada. Nós temos que desenvolver uma capacidade de dialogar conosco. Meu Deus, até aqui eu tenho enfrentado. E agora, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E às vezes essa resposta não está pronta. A gente passa o dia buscando. 1 dia, 2 dias, 10 dias, quem sabe anos. Meu Deus, o que eu devo fazer numa situação dessa? E vai dialogando. Vão aparecer pensamentos. Alguns seus, vamos pôr do indivíduo, e alguns alimentados pelo padrão da cultura. E nós precisamos aí fazer o discernimento também. Esse pensamento é meu mesmo ou é da cultura? É a cultura do revide? Da vingança? É a cultura vou fazer porque ele vai ver comigo? Não, esse não pode ser do espírito. Esse não é do espírito. E se é, eu como espírito estou enxergando que não é um bom pensamento. Eu vou voltar à prece para criar condições para um pensamento
compatível com o momento atual, que já é o momento em que espíritos estão chegando em condições de paz. Qualquer um que vê espíritos na família, essas crianças que estão chegando, está vendo que padrão maravilhoso que está chegando. Nessas ações, nós vamos, sobretudo, nos preocupar com a educação. São ações educativas, porque a palavra educação quer dizer cultivar o espírito. Só que nesse cultivo do espírito, você pode cultivar um espírito para o bem, por isso educação é uma coisa que a gente tem que pensar, repensar e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar a educação. Você pode cultivar um espírito para o bem, o seu próprio. Cultivar para o bem ou cultivar para o mal. Esta é a chave para nós